Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Bem-vindo a mais um programa da Escola do Legislativo, da série Pensando Balneário Camboriú. Estou aqui com a Josiane Oepers e a Helena Krug. Hoje nós vamos falar sobre identificação de sentimentos e emoções. Pensando na questão de identificação de sentimentos, o que são emoções e o que são sentimentos? Primeiro eu quero agradecer o convite para a gente estar falando aqui sobre essa coisa tão importante, né, que é sobre inteligência emocional, as emoções, os sentimentos, aprender a identificar, que isso é uma coisa que a gente não costuma conversar muito, né, nem pensar muito nem sobre as nossas emoções, nem sobre como identificar elas, o que fazer quando elas surgem. Todos nós temos emoções, vem do nosso pacote básico da biologia. Então nós nascemos com 5 emoções principais, que todo mundo que já assistiu Divertidamente já conhece: a raiva, a tristeza, o nojo, o medo e a alegria. E a partir dessas emoções, nós vamos respondendo aos estímulos que vão acontecendo no nosso mundo. Então as emoções, elas são bem primitivas, elas foram desenvolvidas muito antes da nossa área cognitiva. Por isso que a gente tem essas explosões, às vezes, que quando eu vi, eu já fiz. É porque o cognitivo, ele processa a informação que vem do ambiente depois, alguns milissegundos depois que vem a informação do emocional. Então, o nosso cérebro primeiro desenvolveu o emocional, para então desenvolver essa área cognitiva. E as diferenças, basicamente, das emoções para o sentimento, é que a emoção, ela vem nesse pacote, vem no nosso pacote biologia, nasce junto com o nosso corpo, e os sentimentos, eles são construídos socialmente. Então, a forma como eu manifesto a raiva aqui no Brasil é a mesma forma que um chinês vai manifestar a raiva. Mas o amor já não. O amor é um sentimento que eu aprendo socialmente, como é que ele é manifestado, como é que ele funciona. E talvez uma pessoa lá que nasceu na China manifeste de uma maneira diferente e tenha uma visão diferente sobre o que é o amor, porque ele tem esse aspecto mais cultural por ser um sentimento. Entendi. E qual a importância da gente trabalhar essa identificação de sentimentos e emoções? Então, Tami, sempre importante, né, que a gente, desde muito pequeno, né, as pessoas que estão ali responsáveis pela educação, enfim, por essa criança, que basicamente respeite, né? Eu acho que vai muito da gente observar e não interpretar o que a gente acaba expressando, vamos dizer, né, como emoção. Então, a gente, desde quando nasce, a gente vai se expressando, né? E claro que o adulto, ele vai interpretando e vai direcionando também essas emoções, né? Então, se é uma criança que chora, como que eu vou lidar com esse choro? Então, aí vai vir inúmeras formas de poder, vamos dizer, ou reprimir, ou fazer com que essa criança não chore. Então, como que a gente, vamos dizer, qual seria a melhor forma? É a gente observar e tentar identificar, né, o que é esse choro, de repente se é uma dor, e aí as mães de plantão, né, acabam já identificando isso pelos cuidados ali no manuseio com essa criança. Mas o mais importante é não rotular, né, é a gente não colocar uma emoção onde ela não está sendo ali expressa, né? Se é um choro, eu tenho que identificar, poxa, um choro, o que é esse choro? Como que eu vou tentar suprir, de alguma forma, essa emoção. Mas é importante que a gente não rotule, que a gente não interprete, e principalmente como que a gente está enquanto adulto naquele momento que a criança está expressando tal emoção. É muito importante que a gente dê vazão, né? Que a gente deixe isso aberto, que a gente, quando já a criança fala, então a gente pergunte, ok, como é, né? Onde é? Né? Porque às vezes a gente sente, né? Então tá no corpo, né? Onde está sentindo? Como é isso?
Então, a gente vai explorando, acho que essa é a palavra, né? Explorar e não já dar uma resposta e eu colocar um nome para isso e determinar que é tal coisa, porque a gente não sabe o que essa criança está vivenciando naquele momento. Então, acho que começa desde muito pequeno, né? Seria, acho que desde do nascimento mesmo, ali do berço, que a gente vai identificando essas expressões, essas manifestações, vamos dizer assim. E a respeito do papel na escola, seria interessante, por exemplo, que a gente tivesse alguma política pública ou algum projeto relacionado a isso dentro das escolas para que na construção da criança, depois de adulto, ela consiga ter essa identificação melhor caracterizada? Todo mundo aqui, em algum momento, já ouviu, depois de uma explosão, alguém falar: calma, respira fundo, não faz nada agora. Isso seria muito bem trabalhado através da inteligência emocional ainda na infância. Então, desde que a gente é bebezinho, nossos pais estão nos ensinando como é que maneja as emoções. Se eu choro, como você estava falando, e o meu pai vai lá e me atende, mas me atende de uma forma qualificada, eu entendo que o meu emocional é válido, eu entendo que o que eu sinto é respeitado. Agora, quando ele só ignora, sei lá, eu tô com fome, choro, isso irrita. O pai fica mais irritado ainda. Eu entendo que o meu choro ele tem uma resposta, mas é uma resposta muito ruim. Então, eu aprendo a não manifestar mais esse choro. Então, durante a nossa construção ali enquanto infância, adolescência, que é primeiramente o melhor período, na família, né? Então, depois quando a gente vai para a instituição, né, que a gente vai para a sociedade, vamos dizer assim, que a gente sai desse meio que é familiar, é lógico que se eu sou uma criança que consigo lidar melhor com essas emoções, a minha socialização vai ser melhor também. Então, ótimo que a escola, né, quando tu fala em políticas públicas, em projetos, ótimo que tenha, claro, de como também vai ser, né, mas que a gente possa, sim, nas escolas, e eu acredito que algumas já trabalhem, né, também com questões emocionais, de como lidar, de como, até em relação aos amigos, porque... Que acaba sendo uma demanda da escola, né? E quando a gente está falando de crianças pequenas, né, de 3, 4 anos, a gente tem essa emoção muito mais à flor da pele, né? Dos relatos que a gente tem, mordeu, claro, porque a raiva não processa, né? Eu digo, é rápido, né? Vai lá, morde o amigo, empurra, é tudo muito primitivo ainda. Então, a escola vai ter esse papel, vamos dizer, né, de adequar, né, não sei se essa é a palavra, mas de começar a educar para que essas emoções sejam, de alguma forma, também reprimidas ali, né? Na hora da raiva, eu não posso sair mordendo ninguém. Talvez, então, o trabalho seria como eu não deixar, porque sim, eu vou ter raiva, porque o amigo pegou lá meu brinquedo e tudo ok. Porque a gente não controla a emoção, né? Ficaria com raiva, mas como a gente pode manejar isso? De que forma eu posso manejar para que a criança, né, não seja reprimida pelo professor? Não, você não pode fazer tal coisa, isso é feio, isso não. De forma alguma, isso é uma emoção, veio, aflorou ali, então talvez uma capacitação desses professores, né, para que eles possam, nesse momento, que eu acredito que tenha muito isso em sala de aula, né, como eu vou estar lidando com essas situações e quais são as fórmulas, as técnicas que eu posso utilizar, e aí acho que uma capacitação na rede de técnicas, de manejo, isso pode vir e fazer muita diferença. Tem duas questões aí que você está falando que são bem importantes, né? Uma que a emoção a gente não controla. A gente só controla a nossa resposta, a forma como a gente vai manifestar a emoção, se a gente aprendeu. Se a gente aprendeu a manejar essa emoção, a gente vai ter uma resposta mais racional, mais saudável, talvez, né? E a escola, com política pública ou sem política pública, ela tem que lidar com a demanda emocional daquelas crianças e daqueles adolescentes. Ela também não tem escolha. E ali são, às vezes, 20, 30 crianças ao mesmo tempo, Isso. né? Então, o ideal é que houvesse uma política pública assim, porque já está acontecendo. Né? Desde que o mundo é mundo, onde tem instituições de ensino, se faz manejo das emoções. E crianças trazendo diferentes formas
de manifestar. De manifestar, né? Porque imagina, cada família, cada adulto vai ensinar de uma forma. Né? E não só na escola, né? Em toda a construção da sociedade, porque o ser humano é político. Então, a política, eu enxergo ela, a política em si, né? Não a politicagem, mas a política em si, ela envolve o ser humano e envolve também a questão de sentimentos, as respostas, né? Aos estímulos. E em toda a sociedade a gente tem essa troca. Você vai ali no mercado, você vai ter alguma situação que vai te provocar alguma sensação. Né? Então, a gente tem, penso eu, como leiga, né, não entendo muito a respeito, mas que essa construção de criança promove no adulto uma resposta melhor enquanto sociedade. Porque daí a gente vai ter adultos conscientes da inteligência emocional e acaba oportunizando menos ocasiões que a gente está vendo tanto aí, né, de violência doméstica, violência contra as crianças, às vezes é até falta de inteligência emocional dos pais, né? Às vezes a gente vê casos de pais que não estavam esperando ser pais, não se prepararam para aquilo, não têm inteligência emocional, né? Psicológico, né? Para poder lidar com isso. Queria ver com vocês também qual que é a diferença ali entre a emoção e a razão, como é que funciona essa parte na questão cognitiva, cerebral. Qual que é a diferenciação ali? Tudo começa no emocional mesmo. Então, acontece alguma coisa ali, sei lá, caiu um copo d'água aqui. Antes de eu pensar sobre esse copo d'água que caiu, a minha emoção ela vai vir. Não sei se eu vou ficar irritada ali, com raiva. Eu não sei se eu vou ficar alegre porque eu odiava aquele copo. Posso ter várias reações ali. Surpresa. Isso. Agora, como eu vou responder da questão cerebral, né? Como é que eu vou responder aquela queda de copo? Vai depender daqueles milissegundos que eu consigo esperar. Daqui é que o nosso cognitivo dentro do cérebro ali, ele, como eu falei antes, ele desenvolveu muito tempo depois. Então, o nosso cérebro ele tem aquela massa que a parte de trás se desenvolveu primeiro. Então, a nossa emocional fica bem ali no meiozinho e o cérebro foi se construindo ao redor daquela bolinha ali do meio. E o nosso cognitivo, ele foi lá para frente. Essa partezinha que fica aqui perto da testa é onde fica o nosso processamento cognitivo. Pra gente lembrar bem o homem da caverna, né, Helena? Isso. O homem lá, lembra, né, que o homem está correndo, né, às vezes tem umas figuras do homem correndo do leão. Então, a gente teve que, vamos dizer... Usar o emocional para responder aquilo. Pra responder. Imagina, eu não fico pensando, será que eu fico aqui, penso que o leão vai vai correr, eu vou correr. Né? Que é a fuga, que é a sobrevivência. Naquele período, a gente só tinha aquela massinha, aquela bolinha. Aí, milhares de anos depois, veio a parte da frente, que é essa parte que... É a parte frontal, que é o racional, né? Que é o que eu faço, cérebro. Que comportamento eu posso ter. E é muito gostoso quando a gente consegue segurar esse emocional para conseguir ter uma resposta mais saudável. E aí, tem algumas pessoas que, às vezes, têm um comportamento bem mais primitivo, em que sei lá, o copo caiu ali, veio o processamento no emocional e eu já fico com raiva, ou eu já xingo alguém. Porque não pegou aquele copo, caiu. E isso muito é do que a emocional. gente pensa sobre, né, essas crenças, né, porque tudo acontece comigo, daí a crença, né, que tinha que ser comigo mesmo, porque eu sou desastrado, daí vem os rótulos, né, que a gente falou ali, né. E tem a ver com as falas da família. E daí tem a ver com a nossa construção, de como a gente foi educado. Então, se a gente já remanejou, se a gente já teve um remanejo dessas emoções desde muito pequeno, olha, não tem problema, você derrubou o copo, né? Sei lá, a criança derramou a água no sofá. Porque você é desajeitado mesmo, então já rotulei um monte de coisa ali. Porque, quem nunca viveu essa situação, né? Derrubou um prato de comida. Então, como que eu vou construindo esse aparato todo? Né? Aí, quando a gente cresce, é lógico que vem isso à tona também em alguns momentos. Então, a gente busca terapia. Que é tão importante, né? Que é importante a gente desconstruir também o que a gente foi, vamos dizer, acreditando, né, ao longo da nossa vida, né? E acreditando também, né? A gente vai, é como um depósito, né? A gente vai depositando ali, a família vai colocando, vem a sociedade, vem as experiências, vem... E aí a gente vai tendo aí vamos dizer, essas crenças sobre e essas emoções correspondem a isso também, né? Como a Helena falou. Essas emoções, elas são bem protetoras, né? Muito de sobrevivência, muitas vezes.
Como a gente aprende a manifestar isso? Qual seria, assim, alguma maneira, pensando em futuro mesmo, assim, uma possibilidade de um projeto, algo que a gente pudesse desenvolver enquanto cidade, uma capacitação com a rede, como vocês mencionaram, mas qual seria o estilo dessa capacitação, focando nessa inteligência emocional? Como que a gente poderia fazer para capacitar os professores, para capacitar os pais e para ensinar as crianças o que são as emoções, o que são os sentimentos, como que eles identificam? Então, eu partiria assim, a gente talvez não tivesse que ensinar no sentido didático lá da escola, né? Talvez esses adultos primeiro serem preparados, como se passassem por um processo também, vamos dizer, terapêutico, né? De autoconhecimento, para também saber como lidar com as suas emoções, porque a gente sabe que tem muitos adultos que não sabem, né? A gente vê aí exemplos. Como é que eu vou identificar diários, no outro algo que eu não Isso, então não se sei, eu né? não tenho esse preparo, né, eu não vou saber lidar com o outro. Então, primeiro a gente teria que fazer não só um curso para ensinar, mas vejo que seria uma preparação, uma autoimersão mesmo, né, de autoconhecimento, de como eu me vejo, de como eu me coloco também diante de situações que me afloram mais, né, tidas como emoções negativas que não são negativas, né? A gente também tem uma tendência de achar que é negativo, mas, né, como a gente já falou, elas podem também me proteger, né? Então a raiva pode proteger, né? Situações que eu posso, inclusive, né, vamos dizer, de morte, né? Eu estou frente a uma situação que eu possa perder minha vida. Se eu não sentir medo, eu posso morrer. O medo nos protege, inclusive, né? Claro que depois a gente vai entrar nos medos que são mais, vamos dizer, dentro de uma patologia, mas os medos, eles nos protegem de muitas coisas, né? Se eu tenho medo de beber, provável que eu não vá chegar a um nível de álcool muito exagerado e não vou pegar o carro e não vou provocar um acidente. Então, se eu tenho medo de arma, é provável que eu não tenha uma... Enfim, a gente... Agora, em relação às pessoas que estão aos cuidados, principalmente de crianças, a gente primeiro teria que observar como estão esses adultos, como eles. É um trabalho, né? que a escola faz junto com a família, né? E junto com a família. Junto com a né? família. Eu acredito, porque não adianta a família, né, agir de uma forma e lá na escola de outra, né? Então, lá na minha casa, por exemplo, eu tenho vazão, eu tenho toda essa liberdade de expressão, mas daí lá na escola não pode isso, não pode aquilo, não pode chorar, não pode fazer isso, não pode bater, tá, tudo bem, existem regras, mas aí essa escola também vai ter que, né, saber como lidar com essas situações junto, logicamente, com a família, né? Não vejo nada separado. E a gente demanda dessas situações diariamente, né? A gente vê, observa situações diariamente. Eu tenho uma experiência pessoal que há um tempo eu cuido de crianças, né? Eu trabalho também com crianças. E eu vejo muito, assim, essa resposta dos pais, às vezes exacerbada, né? Já vi situações em que eu ficava, meu Deus, como que uma mãe tem uma reação dessa, né? Não no sentido de julgamento, mas pensando assim na minha resposta, como a minha mãe fazia comigo, que eu jamais faria isso com uma criança, né? Sim. Eu vejo às vezes pais que batem, pais que gritam, e isso acaba oprimindo a criança, Com né? certeza. Essa opressão depois vira que tipo de resposta a longo prazo, por exemplo? A mesma que o pai tem, né? Se o pai bate no filho, o que nós vamos esperar desse filho? Que ele vai responder a uma tristeza, a uma raiva como? Até a alegria talvez ele manifeste de uma forma agressiva, se isso foi um comportamento. É muito interessante você falar disso, porque sempre que eu vejo um pai tendo uma reação mais explosiva, completamente desproporcional a uma situação com um filho, eu consigo enxergar claramente duas crianças. Tem uma criança com emocional desregulado e um adulto que está com o emocional de uma criança também desregulado. E aí eles estão interagindo entre eles, não estão resolvendo o problema,
Porque gritar, bater, cessa o comportamento? Cessa, mas não cessa a emoção, não cessa a frustração. Vai cessar. A criança, você vai gritar ou vai bater na criança, ela talvez vai encolher o choro, ela vai parar de fazer determinado comportamento, mas o que estava gerando aquele comportamento nela não vai desaparecer. Então, às vezes ela estava gritando, estava querendo chamar a sua atenção, aquilo lá não vai ter passado. Então, você consegue cessar aquele comportamento em algumas situações, mas o problema não foi embora. Ele vai voltar. E quantos pais não resolvem, né? A gente vê muito isso, assim, eu convivo com isso quase que diariamente, eu vejo muitos pais que não resolvem, que preferem cessar aquele comportamento ao invés de entender qual que é a sensação que a criança está sentindo, né? Exato. Por que ela quer minha atenção? E naquele momento não cabe interpretação, né? Às vezes a gente até quer interpretar, quer ensinar, achando que vai ensinar, quer dar nome, justificar. E a gente vem, né, também de uma, Helena, de uma cultura, talvez que a gente tenha que observar, muito pessimista também, muito negativa em relação às coisas, né? Então, quando a criança, sei lá, vai ter uma determinada emoção de subir, de descer do escorregador, às vezes o adulto interfere naquela experiência, né? Às vezes a gente nota, se você parar e sentar num parque, a gente vê coisas absurdas, né? Não sobe aí, senão você vai cair, vai quebrar a cabeça, vai, sei lá, vai quebrar o dente. Então, parece que a gente já antecede algo sempre negativo. Então, eu já crio algo ali, né? Provavelmente uma emoção, né? Que vai ficar sem expressão nenhuma. Comportamento exploratório daquela criança, de conhecer, né? De se sentir segura explorando. E aí, né, a gente tem as nossas músicas, né, que quando a gente canta, eu acho que ninguém mais canta, né? A Cuca vem pegar, o que bicho era aquele que estava lá no telhado, talvez ninguém mais, né? Boi, boi da cara preta, que a gente vai, né? Eu espero que os pais não tenham mais essa ideia de canções, mas a gente tem ainda uma educação voltada para a ameaça, para o perigo, de que tudo de ruim pode acontecer, ao invés de a gente explorar tudo isso que a gente pode explorar junto com a criança. A gente sabe dos perigos, claro, a gente é adulto, mas a gente não precisa colocar isso, né? A gente pode, de outra forma, explorar junto. E que o emocional é ruim, né? Isso. Você trabalha muito isso. De que é ruim sentir tal coisa, né? Eu escuto, Josi, também algumas coisas assim em relação ao emocional, provavelmente vocês também já ouviram. Eu não sou emocional, eu sou 100% razão. Mentiroso. Falou que é 100% razão, tá mentindo. É impossível uma pessoa não ser emocional, a não ser que ela tenha uma lesão do cérebro. É que está evitando as emoções totalmente. Não existe 100% racional. É tudo que as pessoas fazem, né? Evitar. Ninguém quer sentir. Né? Se tem algo ali que é ruim, vamos dizer assim, né? Tô triste. Ninguém quer ficar sentindo tristeza, né? Mas isso. A tristeza é importante. Vai fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, tem que se distrair. Né? Ocupar a cabeça, que nem o pessoal fala. Isso que preocupa, né? A não permissão mais de sentir a tristeza, a melancolia, enfim, que a gente dá os nomes aí, né? De sentir raiva. Parece que a gente não pode mais sentir isso. Quem aí sente a gente não é entra produtivo. numa patologia, né? Aí a gente pode criar realmente uma sociedade patológica, né? De não sentir, de não poder colocar para fora o mesmo choro, né? Chorando de novo. A geração que tem que estar sempre feliz, né? Desvalidar o sentimento do outro, né? Desvalidar o sentimento, as emoções do outro, né? No parque ali, por exemplo, como vocês citaram, eu vejo muito isso, esse comportamento. De não pode isso, não pode aquilo, meu Deus, não sobe aí, não sobe por ali, não faz isso, não faz aquilo. Como a gente tem essa construção, né? Principalmente, eu vejo bastante em pais de gerações mais velhas. Não que nessa nova geração não exista. Existe também. Porém, os mais antigos, eles têm muito essa tendência, né? E eu vejo que a criança, ela acaba, às vezes, não se permitindo fazer as coisas por isso. Eu vejo crianças que adoravam ir no parque e começam a não gostar mais, porque não pode isso, não pode aquilo. É tudo tão milimetricamente calculado, às vezes vejo pais que acabam colocando a criança numa bolha. Sim.
não permitem a criança sentir sensações. Ou, por exemplo, vejo muito a criança não ter a sensação de perder. Tudo que ela joga, ela ganha. Os pais sempre deixam ganhar. Então, a criança cresce achando que ela não pode perder. E quando chega na vida adulta, na vida em sociedade, o pai não consegue inibir. Não há como você frear isso, né? Porque é natural, é algo natural. E daí a criança fica sem entender esse sentimento. Isso. Mas é porque antes disso, né, também a gente tem uma crença do que é perder. Então, a gente... eu não sei o que é perder, mas... Perder é perder, perdi. Só que a história que vem por trás disso é que vai trazer, muitas vezes, uma emoção ali dita ruim, ou que eu não quero vivenciar aquilo. Então, né, porque se eu falo, tudo bem, você perdeu, talvez a gente não veja mais o objeto, mas a gente pode ver o que a gente pode utilizar aqui, vamos ver, vamos criar outra forma. Mas eu vejo assim a falta do cuidado de como a gente vai ensinar para a criança o que é perder, o que é errar. Não, você não pode errar, você tem que fazer certo. O que é ser certo? Então a gente vai criando padrões, né? E essa criança cada vez mais vai ter que entrar dentro desse padrão. Porque o do que é certo e errado é do que é subjetivo errado. também. É É uma totalmente construção. construído. É uma totalmente. construção familiar diante das tuas respostas Até e porque exposições do à errado sociedade. eu posso ter uma experiência muito legal, né? Não é o Thomas Edison da lâmpada, né? Que quando a gente vai estudar na faculdade, os professores sempre falam, né? Ele errou 1000 vezes de como fazia-se uma lâmpada. Ele sabe de 1000 vezes de como não se fazer uma lâmpada, sei lá, de como não, né? Então a gente olha quanto aprendizado. É aquela história de que tudo a gente pode tirar uma lição, né? Isso. E talvez a gente ter um outro olhar em relação aos erros, os acertos. E sobre a associação negativa às emoções, eu vejo muito assim que das 5 emoções básicas, 4 são associadas a algo ruim. E somente a alegria é associada a algo positivo, como felicidade, enfim. Agora o medo, a raiva, o nojo, é tudo ruim. Mas até a alegria, se a gente convive com alguém que é muito alegre, a gente fica incomodado. Como pode ser tão alegre? Até se a gente convive com alguém que é muito alegre, alguém que está sempre feliz, você pensa, não, essa pessoa tem um problema. Assim, até alegria em determinado nível, ou com a nossa incompreensão emocional, a gente fica, não, tem uma coisa errada, essa pessoa não vive no mundo real. Que engraçado, isso é verdade, né? Que nem a gente fala ali, né? Que no Instagram a gente não vê, por exemplo, coisas ruins. É tudo 100% maravilhoso, lindo, perfeito. E a gente, observando, se frustra em relação a isso, né? É impressionante, assim, que é exatamente isso. A gente vê tanta felicidade ali que a gente fica, meu Deus, mas não é possível. Será que só eu não sou assim, não sou... Então, não é a felicidade, né? É uma imagem em forma do que a gente pensa do que seja felicidade. Não sei se aquilo, né? Porque é tão subjetivo, individual e íntimo, não é, a felicidade, né? Se eu perguntar para você o que é felicidade, você pode me dizer, sei lá, é estar em algum lugar agora nesse momento. Então são estados, né? As emoções são estados. Então por isso que nos diferenciamos nisso. Determinados estados a gente vai sentir em algum lugar que não igual, né? A gente vai estar em, sei lá, você visitou tal país e tu vai me dar uma experiência daquele lugar. E eu vou dizer, nossa, eu tive lá, mas eu não tive essa experiência, né? Então é muito subjetivo, assim. Também já aconteceu comigo, de eu ter uma experiência em determinado lugar e uma pessoa vir e nada a ver, falar, nossa, isso e aquilo. Eu falei, gente, meu Deus, a gente teve mesmo no mesmo lugar, porque para mim é completamente porque é um diferente. estado. Né? É um estado daquele lugar. Às vezes até como você vai, como né? você vai. Como você estava no teu estado de espírito quando você esteve lá. Porque dependendo de como você está se sentindo, você enxerga as coisas de maneira diferente. Se você está num estado raivoso, tudo vai te incomodar. Você vai olhar ali, meu Deus, tem sujeira na calçada, meu Deus, a lixeira está muito longe. Então, assim... Pode estar no lugar mais lindo do mundo, né? Você está em Paris e está reclamando. Ou vice-versa também. Pode estar num lugar que não
não é aquilo tudo, mas o teu estado diante daquilo, né? Aquele Realização. momento que você está, aquele lugar é perfeito. Quando você fala ali específico sobre essas emoções ruins, e aí, juntando com o que você falou lá, os pais não ensinam as crianças a perder, que elas perdem no jogo. Na verdade, esses pais, eles estão protegendo os filhos das projeções deles mesmos, né? Porque eles não querem ver o filho sofrer porque eles sofreram, porque eles sabem como é ruim. Não é só a dificuldade de manejar aquela emoção, mas são os medos daqueles pais e experiências ruins que eles tiveram na infância e na adolescência que eles querem proteger esse filho de ter. Só que se esses filhos não são expostos a essas emoções, como você fala ali do perder, da frustração, eles não têm repertório para lidar com aquela emoção depois. E aí é o que você fala, na vida adulta, vai vivenciar as experiências, vai ficar frustrado, não vai saber lidar, Exato. vai levar um fora e vai matar a mulher. Porque não vai ser, né, Helena? A gente tem que ir a partir da experiência daquela criança, e não da minha, né? Porque é uma réplica, né? A gente Sim, acaba replicando os eu coloco a comportamentos. minha história, a minha forma, e a gente não sabe. Quero proteger dele mesmo. Proteger, né, daquilo que eu penso que vai, daquilo que eu creio. Quantos filhos, né? Às vezes o pai tem medo de cachorro, a criança vai lá e tem medo de cachorro, mas aí depois, quando cresce, convive e acabam nessa questão, às vezes tentando acertar, né? Como a gente fala, inibe a criança daquela exposição e não deixa que a criança construa a crença dela em relação àquilo, né? A emoção dela, né? A gente não interfere na emoção do outro, né? A gente não coloca o dedo nela, né? A gente deixa, é coisa de olhar, a contemplação, de você observar, né? Aquilo que a criança está ali naquele momento olhando. A gente não fala, né? A gente não dá muita explicação. A gente, como pai, a gente quer, às vezes, né, dá até a explicação, né, isso aqui é isso, funciona assim, né. Para aliviar a angústia também de não saber o que fazer, né. Sim. Então a criança tá chorando, tá triste, porque tu tá com não sei o quê. Acaba interferindo, tá, né, naquele momento ali que pode ser de grandes experiências, né. É uma construção muito pessoal de tudo, né, as emoções, assim, são muito... a gente entra muito... quando a gente trabalha com criança, a gente vê que cada criança é muito peculiar e tudo tá nessa construção, né? Às vezes é o mesmo pai e a mesma mãe, filhos diferentes, totalmente, né? Eu tenho outros 2 irmãos que são completamente diferentes de mim. Sim. É muito que a forma como eles percebem é diferente, né? É que e o crescimento dos pais também. E esses filhos não vão despertar nesses pais os mesmos sentimentos. Se você, por exemplo, é uma filha mais correta, mais dentro do que o teu pai e tua mãe fala, você vai satisfazê-los mais. Então, tu não vai ativar tanta raiva ou o ódio. Comportamento mais aversivo, ou sim. comportamento, porque você faz as coisinhas mais certinhas. Né? Por isso que as crianças falam, às vezes até, né? É o filho preferido, porque está mais dentro do padrão de projeção dos pais diante da tua vida. E de como você se comporta. Isso você falando ali, é muito interessante, porque tem lá o negócio do filho preferido, né? Não, eu venho de um lugar que tenho 2 irmãs. Então tem aquela coisa assim, não, porque minha mãe gostava mais de fulano. Eles sempre são mais tranquilos. Na verdade, assim, aí o preferido acha, é muito engraçado isso, porque o preferido acha que quem ganha atenção é o outro. Então o outro fala assim, você é o preferido, e o preferido pensa, eu não sou o preferido. Sabe? Porque é você que a mãe e o pai ficam conversando o tempo todo. O mais problemático, entre aspas, né? O mais problemático, ele acaba recebendo mais atenção, e o filho preferido, ele acha que ele não pode incomodar, porque o outro já incomoda. É um círculo aquilo ali. Ele se sente despreterido, né? Ele acaba ficando assim, eu não ganho atenção, mas eu sou aquele que está mais dentro do padrão que meu pai e minha mãe querem. É o modelo. O filho modelo, e daí eu vejo muito isso, assim, que quando tu tá dentro do padrão, todo mundo acha que você é o perfeito e você se sente que o teu pai e a tua mãe não dão atenção que você acha que merece. É muito engraçada essa construção e é muito real. Eu vivo isso dentro de casa. Todo mundo fala que eu sou a preferida, né? A neta preferida, a primeira neta e tudo. E os meus outros primos se sentem exatamente assim.
se sentem comparados. Porque a fulana já está fazendo faculdade, já fez pós, você está aí no ensino médio, ainda não saiu, ou ainda não começou a faculdade. Como se isso ajudasse, né? Exatamente. Mas você acaba com a impressão de que eles ganham mais atenção e eles acham que você ganha mais atenção. É bem isso mesmo, assim, é impressionante. E só para eu entender ali que eu acho que eu perdi um pouco essa questão da raiva, por exemplo, da associação ruim da raiva, né? Para mim, Tamine, a raiva ela é algo positivo, porque a raiva me impulsiona em fatores que eu considero que são importantes e que me ajudam, me auxiliam, por exemplo, me dá gás para trabalhar, me dá gás para correr atrás das coisas que eu objetivo na vida. Mas eu vejo pessoas que exprimem essa raiva em outras pessoas. Isso vem dessa construção familiar também, certo? De como você foi se funcionando, aprendendo nas tuas experiências, acredito, né? Então, tu foi para um caminho de que isso te trouxe benefícios, né? É que a raiva, ela é tida como negativa, né? A questão não é a emoção, mas o que eu vou fazer após isso. Eu tenho, sei lá, me deu raiva de tal pessoa ou de algo que tenha ocorrido. O problema não é a emoção, é o meu comportamento após ou já mediante a essa emoção. Porque daí tem a ver com todas essas crenças, essa forma que eu aprendi, de como foi construído isso em mim. E também tem uma descarga de química, a gente sabe que vem adrenalina, vem um estresse, tudo junto, que acaba fazendo que até as pessoas falam, eu ceguei, né? Eu fiquei cega, me escureceu, eu fui cega de raiva. Então, claro, sim, porque também tem questões ali físicas e químicas, né? Mas o legal de tudo isso é que a gente pode exercitar, a gente pode fazer diferente, a gente pode atuar diferente. Foi o que tu foi ali, né, conduzindo. A raiva te impulsiona, ótimo. Uma manifestação super saudável, assim. Funciona bem, funciona. Funciona para você, funciona para as outras pessoas. Agora não, sei lá, tem pessoas que tem que quebra, né? Você quebrar alguma coisa. Quebra alguma coisa, pronto, passa. Soca a parede, gente, Soca, eu dá vejo soco, muito gente que dá soco em parede. Ou até a própria violência chuta. física, né? Que daí chega ali no Uma resposta completamente primitiva. que é primitiva. E essa é a parte legal, porque a gente está falando de criança. Que a criança faz isso? E que a criança, vamos trabalhar a criança, mas nós como adultos podemos super trabalhar isso. A gente só precisa querer. O exercício é o fundamental, né? E a gente vê muito... Agora pensei em outra questão, uma frase que eu escuto muito, que eu acho que tem tudo a ver com inteligência emocional, que a gente trabalhou sobre a questão dos pais quererem proteger, né? Que é assim, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Só que a gente esquece que passar pelo que passamos, vivenciar as experiências que vivemos, nos torna quem nós somos, né? E também é impossível, né? Não tem como. É impossível eu passar uma experiência para o meu filho que eu tive, porque essa experiência aconteceu no passado. Não tem como ele viver o que eu vivi. Eu vivo daquela... Tive aquela experiência, minha criança vai ter a experiência dela. O máximo que a gente pode fazer é uma troca, né? Dessas experiências, de contar, mesmo assim a gente tem que tomar cuidado. E que eu acho engraçado, Josi, que às vezes a pessoa fica nessa do não quero passar. E no fim das contas a criança tem a mesma percepção que o pai e a mãe tinham quando era criança. Não quero passar, mas o inconsciente vai trabalhando, né? O inconsciente vai fazendo a projeção e aí no fim das contas aquela criança vai virar um adulto que vai olhar e vai pensar, nossa, eu estou repetindo a vida da minha mãe. E como isso é comum? Nossa, sim, porque incorpora totalmente ali, né? E também tá, pra mim, assim, não sei se é uma opinião correta, né? Enfim, mas eu vejo que eu julgava muito meu pai, por exemplo, por comportamentos que ele tinha. E chegou um dado momento da minha vida que eu me percebi e falei, meu Deus, eu sou igual ao meu pai. Estou fazendo a mesma coisa que meu pai fazia, com as mesmas coisas, às vezes repetindo até as palavras.
É que o impressionante. você É que vai reproduzindo muitas coisas, né? A gente não é igual àquela pessoa, mas a gente reproduz alguns comportamentos que a gente aprende. Aprende daquela... acesso, Sim, né? porque tu convivia e ele resolvia assim, tu não sabe de outra forma, tu vai usar o que ele fazia, né? Aí entra o lado da inteligência emocional. Ainda bem de que nós aprender a temos responder um diferente. cérebro que é plástico e que ele pode aprender de outras formas, inclusive a gente pode acessar outras áreas, né? Então isso é fantástico, a gente pode, uma vez que a gente faz um caminho diferente, a gente abre, a gente é sináptico, né? A gente está abrindo, por isso que a gente, quando a gente inicia a terapia, a gente está abrindo outros caminhos, outras percepções, outras formas de olhar para uma só situação. Então, numa situação só, a gente pode, ter Tem um leque grande de milhões opções, de né? formas de olhar. Só que, claro, sozinho, a gente às Entra vezes a não percepção consegue. de quem está de fora, né? E a gente fala junto- muito isso, que às vezes quando tu tá dentro de uma situação, tu só consegue enxergar um lado de uma forma, só consegue enxergar um comportamento e uma possibilidade. Sim. E quando tu sai daquele contexto, que a gente fala muito, eu pelo menos, né? Por exemplo, eu tranquilamente sei dar um conselho para um amigo, mas quando eu me encontro na mesma situação, parece que eu não consigo lidar com aquilo. É impressionante como de fora do contexto a gente porque consegue... daí você não está... Não tem envolvimento emocional. Mas aí não tá presente uma emoção ali. Porque o amigo tá num estado diferente. Tu tá em outra emoção. Talvez mais tranquila, vendo mais de fora. Agora, quando a gente está dentro da situação, a gente está cheio de emoções ali, né? Tem tudo à flor da pele, pensamento, às vezes desconectado total, louco, né? Que a gente está pensando, né? E aí, como a gente estava falando antes, né? Daquelas pessoas que são mais racionais, sim, tem uma parte que é, né, cerebral, que é mais racional, não tem tão ali a parte das emoções desenvolvidas. Então, a gente também tem que observar como que essa pessoa ela funciona em determinadas situações da vida dela, que pode ser aprendido, né? Que a partir do que a gente vai tendo como experiências através dos adultos que conviveram com a gente, e hoje muito mais, né, Tami e Helena, porque hoje a gente convive não só dentro da família, mas a gente está dentro de uma conexão muito grande de informações, né, o tempo todo, dentro de redes sociais, né, tá aí todas as informações Trabalho, ao mesmo hobbies. tempo. A gente tem vários círculos hoje sociais, né? Que acaba até a gente se perdendo um pouco, né? Dentro de Perfeito. tanta coisa, né? Perfeito, a gente fica tanto nessa, né? Que a gente se perde. Se eu não estou trabalhando, eu estou no Instagram, se eu não estou no Instagram, eu estou fazendo não sei o quê. E aí eu estou sempre consumindo um E muito- conteúdo. Não se permite o ócio. E aí, assim, olha aquela- só, né? aquele descanso. O quanto a gente está fora. Então, a gente Fora. não está dentro. Né? A gente está sempre fora, né? A maior parte do tempo a gente está fora. Então, quando a gente se volta para si, que a gente, poxa, deixa eu ver aqui o que está ocorrendo comigo, a gente estranha. E daí a gente volta de novo para fora para interter, né? Se é uma tristeza, então a gente não dá realmente mais vazão para o que a gente está sentindo. A gente quer logo tirar isso. Tenta né? inibir. A gente vai para o que está fora mesmo, né? Então, as redes sociais, de uma certa forma, elas colaboram, às vezes, num sentido negativo, porque a gente sai muito da gente, né? E a gente fica muito no mundo externo. É um Esse lugar de mundo- muita informação, né? Que é ótimo, Ótimo. mas em algum momento a gente tem que dar uma isoladinha e se voltar um pouco para si, para se perceber, para poder também nos conectar, para ter esse ser, né, esse eu mais aí do que a gente realmente tem de autenticidade, né, que é do ser, né, do ser humano. É legal a gente ter esse espaço onde eu posso ir lá, posso consumir informação, posso ter um monte de informação de inteligência emocional, mas o trabalho é fora. Não adianta. Não. O trabalho não é lá dentro. Você pode pegar toda a informação, ver várias técnicas, tem muitas coisas legais que você realmente consegue olhar para o teu emocional, mas na hora de trabalhar ele é celular do lado, é silêncio, não é no meio da confusão, não é É com... o momento de se voltar para si. E quem que quer se ouvir? Um barulho que ela Então dentro, a gente né? parece que a gente faz de tudo
para não sentir, para não entrar nessa conexão. Eu construo muito isso, particularmente, através da meditação. Eu gosto muito de fazer meditação, é uma vejo forma. que, por exemplo, eu tinha muito problema com sono. E eu comecei a meditar antes de dormir, para mim foi uma coisa que me ajudou pra caramba. Porque de alguma forma todas as meditações, elas vão trabalhar o quê? O voltar para si, o entrar em contato consigo. Então, o que se pede, né? O silêncio, o desligar, né? O ficar contigo, ali consigo. Então, qualquer forma é a forma de se voltar para si. Então, acho que talvez dentro do que você falou ali, né? E Helena também foi colocando, o trabalho com as crianças seria essa forma, né? De eu não vou me buscar fora, eu não vou, as redes sociais é muito legal, esse mundo da internet é muito legal, mas aonde eu vou buscando essas identificações e aonde eu vou buscando essas emoções também. E cada vez mais cedo as crianças têm acesso a esse mundo, né? Ainda sem inteligência emocional para lidar com esse tipo E de novo, né? Não, isso não é o problema, a gente está tornando isso um problema. Não tem nada contra a internet, eu acho super legal, super bacana, acho que aproximou, acho que deixou a vida da gente super prática, mas o que a gente está fazendo com essa ferramenta? Né? A gente não pode substituir ela, tá? Ela é uma ferramenta. E a gente não pode se deixar, enquanto ser humano, somos seres humanos. Então, acho que buscar isso é fundamental sempre, né? E quando a gente entra num processo terapêutico de busca, é justamente para se buscar novamente, né? Quantos dos pacientes que chegam para a gente, né? Eu preciso me encontrar, não sei, eu estou perdido, né? Porque, então, essa busca é dentro, né? Não tem nada fora. Certo. E a meditação ela é muito legal pelas técnicas de respiração, né? Todo o nosso emocional a gente controla respirando. Então, você deve sentir... É outra pegada, né? Com o teu emocional, conseguindo respirar. Todas as emoções ficam bem alinhadinhas. Com o tempo, né? Você fica calmo, sereno. Sim. E seja qual for a situação, né? Porque a gente tem uma situação, a gente vai ter que resolver ela. Então, e aí, de novo, de que forma você quer resolver? Você pode resolver com raiva, com ódio? Pode, mas também pode resolver mais tranquilo. E por isso que existe, né, a terapia e técnicas para a gente se buscar. Certo, gostaria de agradecer vocês por terem participado aqui conosco, agradecer em nome do presidente, vereador Marcos Kurtz, e em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues. Esse programa vai ao ar nas mídias sociais da Câmara, tanto no YouTube quanto no Facebook. Nós teremos também no site do Legislativo e nas nossas plataformas de podcast. Agradeço a presença de vocês, muito obrigada. Esse tema é extremamente relevante e até o próximo programa. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.